tema da mensagem de hoje, como vocês estão vendo, a geração de Josué, o homem que fez o sol parar. Gente, eu queria começar falando para vocês sobre a época que nós vivemos. Nós vivemos numa época em que a palavra de Deus se cumpre literalmente. O saber se multiplicará. Para vocês terem uma ideia, o volume de dados criado entre os anos de 2014 a 2016 foi maior do que toda a quantidade produzida ao longo da história da humanidade. Só o Google realiza hoje uma média de 3 bilhões e meio de consultas por dia. Se uma única pessoa fosse assistir todos os vídeos produzidos pelo YouTube num dia, em 24 horas, ela teria que passar 2.739.726 anos para cumprir essa tarefa. O que se produz um dia, 24 horas no YouTube. A previsão é que para o ano de 2021, essa marca em dados seja 19,5 zettabytes. Um zettabyte é um sextilhão de bytes. Tudo isso para dizer, irmãos, que nós estamos vivendo num tempo em que a Bíblia se cumpre. Porque Daniel deixa claro, quando ele diz que nos últimos dias muitos correrão de um lado para o outro e o saber se multiplicará. No entanto, com todo esse conhecimento sendo vomitado para as pessoas no mundo, as pessoas ainda continuam cheias de perguntas sem respostas, de dúvidas, de anseios. E na verdade, somente a Bíblia tem as respostas definitivas para a verdade, para aquilo que está além da nossa compreensão no mundo espiritual. Somente a Bíblia é capaz de trazer para o ser humano a resposta para os seus anseios mais profundos. Isso porque, além de ser a palavra de Deus, a Bíblia é um livro que ela nos apresenta 3 perspectivas diferentes a respeito da verdade. A primeira delas é uma perspectiva histórica. E toda vez que você olha para a história, você olha para o passado. E não há nenhum livro que seja tão acurado, tão perfeito, por conta até mesmo das técnicas usadas pelos os que escreviam, né? A Bíblia, não há nenhum livro tão perfeito, com acuracidade histórica como a Bíblia, não existe nenhum outro. Mas a Bíblia também deve ser olhada com uma perspectiva espiritual. E toda vez que a gente olha para a Bíblia buscando os princípios espirituais, nós estamos pensando no nosso presente, o que a Bíblia diz a nós, o que ela nos fala, o que ela pode nos transformar. E ela também nos remete para uma outra dimensão, a dimensão eterna. Mas a Bíblia também tem uma terceira perspectiva, que é a perspectiva profética, e aponta para o futuro. E a perspectiva profética, existem muitas previsões proféticas nesse mundo, né? Modelos, por exemplo, meteorológicos, né? Modelos de interpretação das tendências econômicas. Existem até aquelas manifestações esotéricas. A verdade é que alguns desses modelos conseguem até perpassar a verdade que virá no futuro, mas de uma maneira muito superficial. E os que tentam inventar as previsões do futuro nada mais são do que exercício de futurologia. Mas a Bíblia não. A Bíblia é a palavra de Deus. O que está escrito na Bíblia vai acontecer. Glória a Deus, diga assim: o que está escrito na Bíblia vai acontecer.
E a razão por que eu chamei esta geração, essa mensagem, de a geração de Josué, o homem que fez o sol parar, é porque Josué, a semelhança de Jesus, o nosso Senhor, ele entrou numa terra, teve que desbravá-la, teve que conquistá-la. E quando a gente olha para a história de Josué, nós conseguimos ver aqui estas três perspectivas de maneira muito clara, mas agora aplicadas aos nossos dias e à agenda que Jesus impetrará nesses próximos anos, e eu espero que não esteja muito longe da sua vinda. O texto a partir do qual eu vou fazer essa reflexão está lá em Josué capítulo 10, versos 12 a 15. Então Josué falou ao sol, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial, a Gilgal. Amém? Essa é uma das histórias mais lindas, né? Com um milagre, com uma intervenção cosmológica, né, de Deus no próprio universo, e como o texto disse, nunca havia acontecido e jamais acontecerá de novo. Eu quero apresentar, portanto, estas três perspectivas deste evento, bem como da história de Josué, para mostrar para vocês como a Bíblia ela é absolutamente aplicável nessas três perspectivas para cada um de nós que vivemos nesses dias de hoje. Bom, a perspectiva histórica é o que aconteceu, é o passado. A gente sabe que durante 40 anos o povo de Israel ficou no deserto por causa da incredulidade daquele povo. Quando os 12 espias foram enviados, 2 deles tinham uma visão de fé: vamos invadir e vamos conquistar. 10 tiveram uma visão amedrontada, e por conta disso o povo seguiu o medo e não seguiu a fé. E Deus se indignou e disse que aquela geração, nenhum deles entraria na terra prometida, a não ser os que tivessem abaixo de 20 anos, porque 20 anos era a idade em que o jovem judeu se tornava maduro para ir para o exército para lutar, e portanto, a partir de então, eles estavam responsabilizados porque não creram. Os de baixo não tinham nenhum poder de decisão e portanto foram livres daquele juízo e puderam adentrar na terra. Mas nós sabemos que passou o tempo, chegou a hora de Josué conduzir o povo. E algo muito interessante acontece, porque no dia que ele está, na noite, na verdade, que ele está olhando para Jericó, ao longe, ele tem uma visita de um homem, um anjo, que na verdade se mostra depois como Jesus mesmo. É uma cristofania, uma manifestação de Cristo no Velho Testamento. Como é que a gente sabe disso? Porque este homem fala com Josué, Josué com ele, né? Bom, aparece aquele homem com uma espada desembainhada, e Josué olha para ele e fala: você é um dos nossos ou é dos nossos inimigos? Ele disse: eu sou capitão dos exércitos do Deus Altíssimo, e você tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Não é maravilhoso isso, gente? Não é tremendo isso? E naquele momento a gente sabe que é Jesus, porque esta foi exatamente a mesma palavra que Moisés recebeu de Deus quando ele estava diante da sarça ardente. E ali naquele momento Deus
ordena que ele tire a sandália, ele ali tira. A partir daquele momento nós sabemos que Deus vai dar a vitória para ele. Josué entra, a primeira das batalhas é uma batalha tremenda, a batalha que todo mundo, até as crianças conhecem, a batalha de Jericó. Josué vence o povo em Jericó. A segunda batalha, a batalha contra uma pequena cidade chamada Ai, traz uma derrota terrível para Israel, por conta de pecados que eu vou refletir um pouco mais adiante. Mas Josué volta-se para Deus, pergunta a razão, Deus revela, ele lida com o problema e em seguida eles tomam Ai. E esta verdade de que o povo de Israel é impossível de ser vencido, toma conta de todo mundo. E um povo chamado os Gibeonitas, que era um povo muito numeroso também, procuram Josué para fazer uma aliança com ele. E eles, na verdade, estão ali agindo de uma certa falácia, de uma mentira, mas Josué acaba respeitando a aliança que faz com os Gibeonitas. Quando um outro grupo de líderes dos amorreus, um homem chamado Adoni-Zedeque, que era rei de Jerusalém, quando ele fica sabendo que os Gibeonitas tinham se unido a Josué e ao povo de Israel, eles ficam indignados. Ele chama mais outros reis, fazem uma coalizão de 5 reis para invadir Gibeão. Quando os Gibeonitas, por sua vez, são cercados por todo aquele exército de amorreus, eles mandam avisar Josué que eles vão ser destruídos, e Josué vem para ajudá-los. É nesta hora, gente, que este fato histórico extraordinário acontece. Literalmente, Josué, primeiro, antes de acontecer esse milagre, Deus manda uma chuva de meteoros, de pedras que caem dos céus. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras, até a Zeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Não é lindo isso, gente? Tremendo. Quer dizer, eles estavam lá para guerrear e Deus interveio, de maneira que morreu mais gente atacado pelas pedras do que propriamente pela espada de Josué. E os rabinos dizem que morreram 300.000 amorreus naquele dia. Uau! Mas logo em seguida, no capítulo 10, Josué, versos 12 e 13, a Bíblia diz: então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. Disse na presença dos israelitas: sol detente em Gibeão e tu lua no vale de Aijalon. E o sol se deteve, a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Deus alongou aquele dia. A verdade é que Deus não permitiu que a noite chegasse até que Josué concluísse a obra de destruir aqueles inimigos. Os reis que sobraram vivos fogem para uma caverna, e nesta caverna eles são encontrados e mortos. E isto fica nos anais da história. Eu confesso para você que este texto sempre me intrigou. Como é que isso aconteceu? Deus pode fazer? É óbvio que Deus pode fazer. Mas tudo que Deus faz tem que estar depois, de alguma maneira, evidenciado na ciência. E a gente sabe que um dia, muitos anos atrás, a NASA estava se preparando para enviar um foguete. Eu não me lembro se era para a Lua ou para algum outro lugar, e não estava dando certo a matemática daquilo. E alguém, dentro daquela equipe de físicos e matemáticos, para poder encontrar exatamente os ângulos certos, ele conta da história de Josué e também aquela de Ezequias, e eu não vou tentar explicar isso para vocês, até porque eu não conseguiria, mas o fato é que este número bateu. E eu li recentemente também uma explicação para o fato de que
Até o 7º século antes de Cristo, todos os povos tinham calendários cujo ano era de 360 dias e não de 365 dias. A partir do 7º século antes de Cristo, os calendários foram sendo adaptados, né? Sabemos que o calendário gregoriano adicionou 5 dias e algumas horas. O rei Ezequias adicionou um mês inteiro, dentro de um período de 19 anos, 7 vezes. Ou seja, parece que até aquele tempo estava tudo certo ter anos de 360 dias, de maneira que as estações do ano caíssem na mesma época. Mas a partir do 7º século antes de Cristo, os povos começaram a mudar e a adaptar os seus calendários. E eu li de um teólogo, também engenheiro e matemático, chamado Chuck Missler, uma explicação que eu achei interessantíssima. Ele diz o seguinte, que esse movimento de translação da Terra, né, que é o movimento que a Terra faz em torno do Sol, que no nosso caso dura 365 dias, esse movimento tem todos os planetas. E o planeta Marte, este tempo em que o planeta gira em torno do Sol é de 720 dias. Mas ele disse que alguns cientistas falam que estas órbitas são ressonantes. Ou seja, em alguns momentos, estes dois planetas que giram em torno do Sol, eles passam perto um do outro. E que quando isso acontece na história, sempre gera algumas catástrofes, terremotos, maremotos, meteoros caem. Em função do quê? Em função da transferência de energia que dois planetas grandes acabam exercendo um em relação ao outro, a questão da gravidade. E no ano de... Isso está na própria geologia, na própria astronomia. No ano de 1404 a.C., 25 de outubro, o planeta Terra e o planeta Marte estiveram no ponto mais próximo que eles podem estar um do outro, numa dessas órbitas ressonantes. E vejam o que acontece. Isso está exatamente concordando com o período em que Josué está entrando na Terra Prometida. Então, o que alguns cientistas dizem é que isso pode ter causado uma mudança na órbita da Terra por conta da inclinação de 5 graus que foi alterada. E com isso também explicaria a chuva de meteoros. Alguém vai dizer, escuta, mas quer dizer então que Deus não teve nada com isso? Isso aconteceu no universo? Aconteceu no universo, mas lá na Terra tinha um homem que olhou para o Sol e disse, eu preciso de mais tempo. E disse, Sol para, Lua para. E assim aconteceu para que Deus pudesse levá-lo a vencer o seu propósito. Amém? Você pode dar um glória a Deus, irmãos? Existem alguns documentários no próprio YouTube, na National Geographic, explica da mesma forma o que aconteceu no Êxodo, todas aquelas pragas, como o mar se abriu. Hoje está praticamente definido que a abertura do Mar Vermelho, na verdade não é o Mar Vermelho, né? Porque ali é mar de juncos, né? E não Mar Vermelho no original, mas não importa, um outro dia eu explico aqui para vocês. Está provado que também está na mesma época em que o vulcão de Santorini explodiu. E com a explosão do vulcão de Santorini, o mar recuou. E quando voltou, ele literalmente entrou no Egito com as ondas que engoliram os exércitos egípcios. Ou seja, hoje nós já temos condições de entender pela ciência para validar a historicidade da Bíblia. Mas em qualquer que seja a interpretação, as pessoas vão ter que entender que
aquele evento cataclísmico aconteceu na hora certa em que Deus dá ordem para o seu líder espiritual para que tudo aconteça de acordo com a vontade soberana de Deus. Glória a Deus, irmãos. Portanto, a Bíblia é um livro histórico, e ele acontece exatamente como está escrito. E todos que se levantaram na história para tentar provar que a Bíblia era mentirosa, quebraram a cara. Porque a arqueologia muitas vezes ela vem e explica que a Bíblia estava correta quando ninguém acreditava. Nós não precisamos disso, nós a cremos pela fé. Mas eu quero dizer para vocês que num mundo como esse, de tantas mentiras, de tantos enganos, é fundamental que nós tenhamos esse olhar histórico, que nós nos aprofundemos, que nós nos preparemos para buscar as respostas, para podermos dar conta daquilo que Deus tem para nós nesse tempo, amém? Mas a segunda perspectiva é a perspectiva espiritual. Se a histórica olha para o passado, a espiritual olha para o presente e para o eterno. É um olhar para dentro de nós, ao mesmo tempo que é um olhar para uma outra dimensão, a dimensão em que Deus vive. Quando a gente olha para a vitória de Jericó, a gente vai entender as razões e os motivos porque esse homem venceu. Porque ele venceu aonde Moisés falhou, porque ele foi até o fim onde Moisés não conseguiu. Há princípios espirituais, e entenda uma coisa: hoje nós estamos num tempo da igreja avançar, e o avanço da igreja se dá não só de maneira coletiva, mas individual também. E eu quero que você entenda que os princípios espirituais de Deus são eternos, eles não são mutáveis. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras permanecerão. A Bíblia não tem que ser relida, a Bíblia ela tem que ser cumprida. Nós podemos sim buscar conhecê-la, mas sempre com o viés de dizer: é a palavra de Deus, e o que ela disser é a verdade, amém? Os princípios espirituais, Deus deixa claro para Moisés: a batalha é grande e você tem que ser obediente, você tem que levar o seu povo a ser obediente. A primeira coisa que Deus exigiu é, Josué capítulo 3, versículo 5: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificação significa separar para uso exclusivo. E entenda uma coisa: na relação com Deus, ou você é dele, ou ele não está na tua causa. Ou as suas posses são dele, ou você está por tua conta e risco. Ou os teus sonhos são dele na tua vida, ou ele não garante que vai dar tudo certo. Santificar é dizer para Deus: a minha vida é tua, eu sou parte do teu povo, o Senhor é meu Deus, amém? E o povo teve que se circuncidar. No capítulo 5 de Josué, a gente sabe que desde o tempo de Abraão a circuncisão era feita, mas durante os anos do deserto, os que nasceram lá não eram circuncidados. E Deus diz: antes de vocês vencerem, vocês vão se santificar a mim. E a circuncisão, irmãos, ela é nada mais do que uma forma de você consagrar não só a vida sua, mas da sua descendência. Porque quando o espermatozoide passa pelo canal da uretra para sair e gerar um filho, ele passa pelo sinal da circuncisão, que significa: eu estou consagrando a vida do meu filho homem e da sua descendência, amém ou não? Deus está dizendo: eu quero não só você, eu quero os seus filhos, eu quero os seus netos, eu quero a sua descendência, porque a minha aliança será com eles também. Celebram a Páscoa, Josué se encontra com o Senhor, tira as sandálias e agora ele está pronto para enfrentar.
Segundo princípio, um dos principais princípios aqui nesta vitória é a obediência. Porque a ordem, irmãos, que Deus dá para Josué não faz muito sentido. Deus manda o povo rodear a cidade 6 vezes, 6 dias, uma vez por dia. E no 7º dia, rodear 7 vezes. Isso tudo em silêncio. E no 7º dia, depois de cumprir toda aquela procissão de 7 voltas, aí eles deveriam tocar trombetas e gritar, e as muralhas iam cair. Faz sentido? Alguém tem explicação para isso? Não. Mas o que Josué fez? Obedeceu. E se não tivesse obedecido, não teria caído as muralhas. Então quero dizer para você que no tempo que nós estamos vivendo, em que as guerras são cada vez maiores, você precisa entender que na aliança com Deus é mistério, é fundamental a obediência. A obediência é fundamental para a vitória. Agora, nem tudo que Deus nos manda fazer nós vamos entender. E tem gente que tenta entender para poder obedecer. A Bíblia diz: bem-aventurados que não viram, mas creram. Amém, irmãos? Obediência é fundamental. Quem age na obediência é abençoado. É claro que muitas vezes nós podemos entender aquilo que Deus vai fazer, mas nem sempre Ele vai explicar todas as coisas. Eles obedeceram e o milagre aconteceu. O terceiro princípio tem a ver com a cidade de Ai. Ai era uma cidade pequena. E o que aconteceu ali foi que quando Josué manda os homens para ir até lá, eles voltam com uma certa arrogância. Já vencemos, eles são muito poucos. Josué nem manda todo mundo, manda só um grupinho. Não se canse, tá ganha essa vitória já. Mas além disso, eles feriram um princípio que é o chamado do princípio da primícia. Entenda uma coisa: no seu relacionamento com Deus, Deus sempre vai querer a primeira parte para Ele, de tudo. Ele quer o primeiro do teu coração. Ele quer ser o primeiro amor na tua vida. Ele quer a primícia dos seus bens. Tudo tem que ser para Ele em primeiro lugar. E Jericó foi a primeira cidade. O que Deus falou? Vocês não vão pegar nada do que tiver aí. Todo o espólio dessa cidade vai para o tesouro de Israel. E no meio do povo tinha um tal de Acã, que roubou e escondeu o tesouro. E por causa do pecado de um homem da sua família, Israel teve derrota. Mas então Deus revela, porque Josué vai orar a Deus, Deus revela a ele trata com o pecado. Acã é descoberto, é apedrejado, depois é queimado, e o problema acabou. E aí então vem o quarto princípio: Josué consulta ao Senhor. Deixa eu falar uma coisa séria para você. Que tipo de crente você é? Você é daquele que faz e depois pede para Deus abençoar? Ou é aquele que ora e depois que Deus diz vai, você vai? Porque tem muita gente assim. Tem muita gente que faz uma coisa errada e depois fala: Deus me abençoa. E tem aqueles que falam: Senhor, eu não vou fazer se o Senhor não falar comigo. Lá no capítulo 7, a Bíblia diz que Josué consulta ao Senhor. Versículos 6 a 11 diz assim: então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a sua cabeça. Disse Josué: ah, Senhor Deus, porque fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desraigarão o nosso nome da terra. Então que farás o teu grande nome?
Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque está prostrado assim sobre o rosto. Israel pecou e violaram a aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Quando Josué busca Deus, Deus revela o pecado é tratado e Deus renova a promessa de vitória. Querido, eu vejo nesse texto aqui, Deus não vai negociar com você no erro. Entenda isso. Enquanto você se mantiver no erro, Deus não vai negociar. Mas no momento em que você o buscar, o consultar e se arrepender, aí Deus vai dizer: está tudo certo, eu não mudei minha vontade, eu não mudei o meu plano, vai dar certo. E eu quero dizer para a igreja de Jesus: hoje nós vivemos debaixo de muitas tentações, de muitas vozes, de muitas influências, mas eu quero dizer para vocês que todas as vezes que vocês consultarem a Deus, de buscarem a sua voz e de obedecerem a sua vontade, saiba que Deus vai restaurar o que foi quebrado, vai renovar a promessa, e o chamado para conquistar a terra está valendo, meus irmãos. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor, você pode dizer: eu creio. No capítulo 8, no versículo 1, depois que Josué fez tudo, a Bíblia diz: disse o Senhor a Josué: não temas, não te atemorizes, toma contigo a tua gente de guerra e dispõe-te, e sobe a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Quem entregou, irmãos? Deus. Estes são princípios espirituais da geração de Josué. Deus tem chamado a igreja para avançar, para conquistar. Deus quer que você seja elevado a uma posição de destaque, de autoridade, que você amplie as suas fronteiras, que você prospere em tudo que fizer. Mas estes princípios que estão na Bíblia, você deve olhar para ela e tirar dela estes princípios que nortearão a sua vida. Amém? Então diga: santificação. Diga assim: tudo pertence a Deus. Obediência, não o que eu entendo, mas o que o Senhor entende. Humildade, porque a soberba leva à ruína. Buscar ao Senhor antes de qualquer coisa a ser feita. E diga em quinto lugar: Deus é um Deus de perdão, e sempre manterá a sua palavra. Está valendo. A vocação de Deus e os seus dons são irrevogáveis. Nós é que saímos do caminho, nós é que nos desviamos, nós é que muitas vezes perdemos aquele ímpeto do começo. E Deus está dizendo: se mantiverem no pecado, vão fracassar. Mas se arrependerem e voltarem, eu vou levá-los a conquistar. Amém? Mas existe uma terceira perspectiva nesse texto, que é a perspectiva profética. E é lindo, irmãos, porque vocês saibam que a Bíblia é a palavra de Deus. O Velho Testamento, ele é o Novo Testamento escondido. Todas as verdades do Novo Testamento já estão lá no Velho Testamento, só que estão escondidas. O Novo Testamento é o Velho Testamento revelado. Quando você lê o Novo e lê de trás para frente, ou seja, olha para o Velho Testamento a partir da perspectiva de Cristo, você acha tesouros inesgotáveis. É maravilhoso. E saiba de uma coisa: a conquista de Josué, a terra prometida, tem um paralelo perfeito com a conquista de Jesus do planeta Terra, que vai acontecer na grande tribulação. Eu quero mostrar para vocês como há paralelos perfeitos aqui, porque na verdade Josué, ele é um dos tipos de Cristo no Velho Testamento.
Existem muitas figuras no Velho Testamento cujas histórias apontam para Deus, apontam para Cristo. Isaac é um tipo de Cristo, porque foi oferecido por Abraão, seu pai, em sacrifício. Não precisou ser morto, por quê? Porque Jeová Jiré, porque o Senhor proveria o verdadeiro cordeiro, que não era Isaac, mas era Jesus. Então Abraão é um tipo do pai, Isaac é um tipo de filho, não é isso? Mas Josué é um tipo de Jesus. Vocês querem ver? Moisés representa a lei, ele é o pai da Torá, é o pai da lei. Ele levou o povo até enxergar a terra prometida, mas não entrou. E Paulo diz que a lei é o aio que conduz, que aponta, mas ninguém entra na terra prometida, que é o céu, pela lei, amém? Mas entra pela graça. Moisés apontou a terra prometida, mas quem conduziu foi Josué, porque Josué representa Jesus. Yehoshua é o nome de Josué no hebraico, Yeshua é o nome de Jesus. Uma pequena variante, mas com a mesma raiz, o mesmo nome. Eu quero dizer também que nos dois casos, tanto na conquista de Canaã quanto na conquista de Jesus na grande tribulação, nós temos um comandante vencendo usurpadores da terra. A terra de Canaã era a terra prometida de Deus para os seus descendentes, para o povo de Israel. É a terra onde Abraão peregrinou muitos anos antes. Depois o povo foi para o Egito e nunca mais voltou, ficou por volta de 430 anos. E quando voltam, e quando eles vão voltar para a terra prometida, eles já têm que ser libertos através de Moisés, passar pelo deserto, e só então eles entram de novo no comando de Josué. No caso de Jesus é a mesma coisa. A Bíblia diz: do Senhor, diga, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e o que neles há. De quem é essa terra, irmãos? De Deus. Mas quem usurpou essa terra? Satanás. Ele tomou as chaves da autoridade de Adão. E Jesus, quando vier, ele vai governar 1000 anos sobre esta terra. Mas antes que aconteça o milênio, vai ter guerra, meus irmãos. E os 7 anos de tribulação são os anos de guerra, cujo comandante é Cristo, para tomar a terra toda, amém? Nos dois casos nós temos 7 trombetas. O povo de Israel teve que dar 7 voltas em Jericó, e aí tocar trombetas. 7 trombetas. As 7 trombetas também de Apocalipse são sinais do juízo de Deus que cai sobre a terra. Josué enviou 2 testemunhas. A palavra lá é espias, mas na verdade o que os espias de Josué fizeram foi testemunhar para Raabe que Jericó ia cair, que o mundo ia acabar ali, e que se ela se convertesse, eles seriam poupados. Jesus também vai enviar 2 testemunhas, Moisés e Elias, que vão revelar para este mundo que o mundo vai acabar, que o mundo vai ser destruído, mas aqueles que crerem serão poupados, serão preservados e herdarão a terra, amém ou não? Então vejam que a Bíblia tem uma perspectiva profética também. Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Nos dois casos temos um período de silêncio antes da destruição dos inimigos. No povo de Josué, 6 dias em silêncio. No 7º também parte dele em silêncio. E depois gritaram e tocaram trombetas. No caso do Apocalipse, meia hora de silêncio. Quando se abre o 7º selo, meia hora de silêncio. Porque aí vão ser as trombetas que revelam o juízo de Deus que virá. Em Josué, os inimigos se unem debaixo de uma liderança de um homem chamado Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém. A batalha acontece por Jerusalém. Na grande tribulação,
na batalha do Armagedon, além do vale de Megido, os exércitos do anticristo se reúnem em Jerusalém para destruir o povo de Deus. E nos dois casos, Deus age com sinais nos céus. Sol para, lua para. Se você olha para a grande tribulação, também são muitos os sinais de Deus nos céus. Não é lindo, irmãos? Chuva de pedras, saraivadas de fogo, lá em Josué, também em Apocalipse. Ambos os reis derrotados fugirão e se esconderão em cavernas. Lá em Josué capítulo 10, versículo 16, a Bíblia diz assim: aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova. A palavra cova no hebraico significa caverna enterrada na terra, em Maquedá. E Adoni-Zedeque e seus aliados morrem nessa caverna, porque são achados e são mortos ali. Mas no Apocalipse, gente, a Bíblia também diz que quando a ira do Cordeiro, Yeshua, começa a ser derramada, olha o que diz Apocalipse 6, 15 e 16. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Vocês sabem, irmãos, que hoje já existem bilionários no mundo construindo bunkers debaixo da terra, porque eles estão pressentindo que haverá uma guerra nuclear que pode acabar com o mundo. E eles constroem bunkers e enchem de alimentos lá não perecíveis, que os permite passar 4, 5 anos de um possível inverno nuclear que viria por conta de uma guerra atômica. Eles também terão o desejo de fugir para as cavernas, como os reis liderados por Adoni-Zedeque. Mas dá certo? Não, porque ninguém é capaz de fugir da ira do Cordeiro. Eu quero terminar essa palavra dizendo uma coisa para vocês, queridos. Por que eu creio que nós somos a geração de Josué? Porque melhor do que qualquer outra geração, a igreja de Cristo hoje tem condições de olhar para a palavra por essas 3 perspectivas. A primeira é histórica. E se você estudar a Bíblia de fato, de verdade, você vai perceber que não são textos obsoletos. É a palavra de Deus. É a história que foi escrita por homens sinceros e homens dignos, que relataram a história, até quando aparentemente o relato é contra si mesmos. Você lê coisas, por exemplo, como a ressurreição de Jesus, né? Os boatos que disseram é que os discípulos roubaram o corpo. Ora, se alguém tivesse engendrado um plano para falar que a ressurreição era verdadeira e ela não fosse, jamais escolheria Jesus aparecendo para mulheres, porque todo mundo sabe que naquele período o testemunho de uma mulher valia metade do que um homem. Então, se tivesse que inventar uma história, eles iam botar um homem, e provavelmente algum homem importante. Não, foram mulheres que viram Jesus, porque esta é a verdade, esse é o fato da história. E eu quero dizer uma coisa para você, querido: a Bíblia é a palavra de Deus, é a essência de Deus, é quem Deus é. A Bíblia aponta para Jesus. Então não dá para você amar a Jesus e rejeitar a Bíblia. Não dá para você andar em aliança com Deus e duvidar da sua palavra, porque este foi o pecado de Adão. É o mesmo pecado de hoje, homens querendo duvidar do que Deus falou. Mas hoje,
Se você procurar homens, teólogos sérios, historiadores, todos eles vão olhar para a Bíblia e dizer: é um livro de grande sabedoria e acuracidade. Então, meus queridos, a primeira perspectiva é histórica. Não tenha medo de procurar a verdade. Não tenha medo de conhecer a verdade. Pode ir atrás, porque a verdade da palavra prevalecerá a todas as outras narrativas desse mundo. Passarão os céus e a terra e as minhas palavras permanecerão. Mas a geração de Josué também precisa olhar para a Bíblia e procurar os princípios espirituais. Uma coisa que agrada demais a Deus é você obedecer. Mais importa obedecer do que sacrificar. Às vezes você tem dificuldades, às vezes você está vivendo momentos difíceis, mas fala para Deus: Senhor, me ajuda, que sozinho eu não consigo, mas eu quero obedecer a Tua palavra, eu quero andar na Tua palavra, eu quero viver a Tua palavra. Os princípios espirituais de Deus no mundo eterno determinam o que vai acontecer no mundo físico. Meu querido, ao invés de você ficar dizendo: isso é para aquele tempo, isso é para cá, não concordo com isso, viva a Bíblia até o que você não entende. Obedeça o que ela diz, porque ela será algo que vai te mostrar, ela vai ser o aio, ela vai ser o farol que vai apontar a luz neste mar de incertezas. A palavra de Deus é o nosso esteio, é a aliança de Deus com você. Então a igreja, ela pode e deve olhar a Bíblia e tirar dela os princípios espirituais que vão nortear a sua vida. Amém? Mas por último lugar, nenhuma geração como a nossa consegue enxergar o viés profético, a perspectiva profética. Quando você vê Daniel no capítulo 12, o anjo chega para Daniel, depois ele vê tudo o que ia acontecer, ele fala: Daniel, fecha o livro e sela o livro. Porque o que você viu agora, as palavras dessa profecia, não são para agora, são para o tempo do fim. E aí ele dá uma dica de como seria o tempo do fim. Ele diz: porque no tempo do fim, muitos correrão apressadamente de um lado para o outro, e o saber se multiplicará. É o tempo que nós estamos vivendo. É o tempo que nós estamos vivendo. Queridos, há um século atrás, você pegava, por exemplo, um Scofield, que era um homem que cria no retorno do povo de Israel para a terra prometida. A maioria dos teólogos davam risada, falavam: que isso? Israel nunca mais vai voltar, tão espalhado entre as nações. Agora o Israel é o Israel de Deus, que é a igreja. E criaram então uma teologia chamada Replacement Theory, a teoria da substituição. Agora Israel, o que Deus tem com Israel não acontece mais, não vai se cumprir, porque agora a igreja é Israel. Não. Porque Deus falou para Abraão: eu faço uma aliança eterna com você. E se Deus prometeu, o mundo ele ia mudar. E aconteceu, irmãos. Quando você lê Ezequiel 37, o vale dos ossos secos, você vê Deus falando para Ezequiel: estou te mostrando um vale de ossos sequíssimos, você acha que eles podem reviver? Ezequiel fala: meu Deus, tu sabes. Profetiza, Ezequiel. Profetiza a esses ossos que eles revivam. E eles começaram a se juntar, aquele barulho de osso batendo com osso. De repente vieram juntas medulas, carne e osso, juntando. E de repente eles estavam de pé. E Deus fala: Ezequiel, esse é o meu povo Israel. Eles estão mortos, eles acham que já não há mais esperança. Irmãos, na Segunda Guerra, se você vir os filmes dos judeus enterrados em valas, é o vale dos ossos secos. E Deus trouxe de volta, porque naquela palavra Deus diz: eu os trarei de volta dos 4 cantos da terra para a terra de Israel. E Ele cumpriu
cumpriu, meus irmãos. Então a perspectiva profética hoje é maravilhosa. E ainda vai se cumprir todo o resto. Quantos aqui creem que Jesus vai voltar? Tem muita gente dizendo, não vai voltar mais não. Vai voltar sim. Ele disse que ia voltar, ele vai voltar. Então, meus amados, nós somos a geração da conquista. Nós estamos preparando, porque a igreja de Jesus, ainda que ela não vá passar pela grande tribulação, é ela quem está estabelecendo os fundamentos, é ela quem está semeando a palavra. E quando tocar a trombeta e a igreja for levada aos céus, vai começar o pau aqui na terra. Mas você pensa que você está fora dessa? Porque quando chegar o tempo, no final dos 7 anos, Jesus desce dos céus com os seus exércitos, você e eu. Nós vamos estar aqui na conquista da terra, em que Jesus vai tomar de volta do diabo, do anticristo e do falso profeta. Amém, igreja? Então eu quero dizer para você, é tempo de avançar. Fica de pé do teu lugar aí. Nós vamos fazer um ato profético aqui nessa manhã. Levanta a mão para o céu e diga: Senhor meu Deus, eu te agradeço por viver nesse tempo, porque eu posso ler a tua palavra e saber da sua curacidade histórica. Tudo que está escrito aconteceu, mas eu posso olhar para a tua palavra e tirar lições espirituais. Mesmo que eu não entenda, ao obedecê-la, eu serei bem sucedido em tudo que eu fizer nessa vida. Senhor, o Senhor me chama para crescer, para ser, ó Deus, autoridade nesta terra, para prevalecer, para conquistar, para ampliar, ó Deus, o teu território nesta terra, Deus. Então eu profetizo salvação nos 4 cantos do planeta. Eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida para invadir o terreno das trevas e restituir, ó Deus, aquilo que o diabo tomou da minha vida e da vida da tua igreja. Em nome de Jesus, que eu seja instrumento nesta conquista. E Pai, eu te agradeço, porque eu posso olhar para a Bíblia com a visão profética e crer, meu Deus, em tudo aquilo que virá. Senhor, não com medo, mas com coragem, porque o Senhor prometeu que aqueles que guardarem a palavra da perseverança, eu guardarei da hora da grande tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. Senhor, eu olho para o futuro, não com medo, mas com alegria, com convicção de que o Senhor liderando esta batalha, eu sou mais do que vencedor. Então, Senhor, eu entrego, Pai, os meus pecados, eu entrego a minha mentalidade, eu entrego, Senhor, os meus sonhos, eu entrego tudo que não vem de Ti, para que o Senhor possa dirigir a minha vida da maneira como que Tu quiseres. Em nome de Jesus, Pai, eis-me aqui. Fala bem forte, em nome de Jesus. Eis-me aqui, Senhor, usa-me para a Tua glória, para a honra e glória do nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, glorifique a Deus, aleluia. Eu quero dizer algo para terminar essa palavra, e aí vou orar. Apocalipse capítulo 12, versículo 11, nos fala das 2 armas que a igreja tem hoje para vencer o diabo e as suas hordas. Apocalipse 12 diz: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Diga: por causa do sangue do Cordeiro, e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Aqui não diz respeito à igreja, não. Aqui está falando de um povo que está na grande tribulação, talvez porque não tenha crido antes do arrebatamento,
e tenham se convertido depois, talvez porque não tenham vivido como deveriam, não se prepararam para o encontro com o Senhor nos ares. Mas esse povo é um povo que na grande tribulação se converte de verdade. E a Bíblia diz que eles vão enfrentar o pior período da história. Um tirano que vai fazer Hitler, Stalin e muitos outros, Napoleão, Mao Tse Tung, todos esses tiranos que mataram milhões de pessoas. O anticristo vai fazer eles parecerem crianças amadoras. Mas estes homens e mulheres vencem ao anticristo pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Então deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido. Nós temos esses duas armas. Quando você estiver enfrentando o diabo, quando você sentir que o diabo está cirandando na tua casa, quando você olhar para o redor e você se sentir fraco, abra a tua boca e invoca o sangue de Jesus e profetiza a palavra de Deus, porque ela vence Satanás. Amém, igreja? Então está na hora da igreja bradar, tocar trombeta. Aplica o sangue de Jesus sobre a tua vida. Se você pecou, se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça. Satanás não resiste o sangue, ele não passa no sangue. Vocês se lembram da Páscoa? O anjo da morte chegou e ele não pôde entrar porque havia o sangue na porta. Eu pergunto para você, o sangue de Jesus está sobre a sua vida? Põe a mão na tua cabeça e fala: está sobre a minha vida. Cuidado quando você usa palavras de morte contra si mesmo, contra a sua casa, a sua família, contra a sua vida. Quando você profetiza para si mesmo um prognóstico ruim. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Você está passando momentos difíceis hoje? Quem está passando momentos difíceis hoje, levanta a mão. Então declare assim: eu vou vencer em nome de Jesus, porque o sangue do Cordeiro está na minha vida e a palavra de Deus é verdade na minha vida. Talvez a guerra esteja longa, esteja doída. Talvez você não vê recursos, não vê de onde vem. Ah, meu querido, faz o que Josué fez. Chega para Deus e fala: se eu for derrotado, os inimigos vão olhar e dizer: onde está o teu Deus? Fala: Senhor, eu sou teu filho, Senhor, eu sou teu servo, Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, eu estou declarando o sangue de Jesus sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, e eu estou declarando a tua palavra. Jesus venceu o diabo pela palavra. Ele não precisou do sangue porque ele nunca tinha pecado, mas ele ofereceu o seu sangue para todos os que pecaram. E a Bíblia diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Amém, igreja? Então eu quero ver um grito de júbilo, geração de Josué. Dá glória a Deus, aleluia. Aplauda ao Senhor, glorifique ao Senhor. Mais forte, glorifique ao Senhor. Essa é uma geração que vai conquistar. Não abra mão da tua vitória. Não abra mão da tua vitória. Não abra mão da tua vitória. E você que está me vendo aí, meu querido, muita gente da Europa nos seguindo. Nesse continente o anticristo vai se levantar, mas antes dele aparecer, saiba de uma coisa. Olha o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz, meu querido. 2 Tessalonicenses 2, 7 e 8. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém.
Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Sabe por que o diabo e o anticristo ainda não se manifestou? Porque você está aqui. Levante a mão para o céu, diga assim: eu resisto o espírito anticristo. Enquanto a igreja não for levada da terra, ele não pode se manifestar. Então, igreja, abre os olhos, acorda. Ainda tem uma grande multidão para ser conquistada. E para você conquistar, você tem que ser mais do que vencedor. Para de choramingar. Você serve o Deus Altíssimo. A Bíblia diz que enquanto nós estivermos aqui, Ele não se manifesta. Quando nós somos tirados, Ele vai se manifestar. Mas o texto termina dizendo que Jesus, quando vier, o destruirá com o sopro da sua boca. Oh, aplauda ao Senhor, glorifica o teu Deus. Você pode sentar agora, eu quero orar pela sua vida. Não basta ser um simpatizante do Evangelho. Você precisa ter uma experiência com Deus. Você pode ter tudo nesse mundo. Você pode ser a pessoa mais vencedora desse mundo, mas se não tiver Jesus, você vai perder a sua vida. Só a palavra de Deus pode trazer respostas para circunstâncias que acontecem na vida que você nunca esperaria. Mas se hoje você entregar a vida para Cristo, vai começar uma nova história para você e para sua família. Então, a igreja de olhos fechados, eu quero dar oportunidade aqui, e para você que está nos vendo da internet, de você entregar a sua vida para Jesus. Do mesmo jeito que Jesus se encontrou com Josué antes da grande batalha, Ele quer se encontrar com você hoje. Se você quiser dar a sua vida para Ele, o seu coração para Ele, não estou falando de mudar de religião, estou falando de dizer: Jesus, eu quero uma experiência contigo, eu preciso de salvação. Se você hoje quer fazer essa entrega, eu vou te ajudar a orar. Levante a mão onde você estiver e eu vou orar por você. Em nome de Jesus, levante a sua mão onde você estiver. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus. Eu vou pedir para você que está entregando a vida para Cristo ficar de pé no teu lugar. Hoje é dia, graças a Deus. Hoje é dia de salvação. Fica de pé, meu querido. Eu vou te ver e você vai orar comigo em nome de Jesus. Há mais alguém? Há mais alguém aqui? Graças a Deus. Fica de pé, minha querida. Põe a mão no seu coração. Graças a Deus aqui também. Põe a mão no coração. Diga: Senhor Deus, hoje eu confesso que eu preciso de Jesus. Eu sou pecador. Sozinho eu não consigo. Mas eu ouvi a tua palavra. E hoje eu me entrego a Cristo, para que Ele dirija a minha vida todos os dias, até o fim. Escreve o meu nome no livro da vida. Amém. Se você que está na internet fez essa oração, coloque lá no QR Code, para que nós saibamos quem é você e oremos para a tua vida também. Mas agora eu quero orar pela igreja toda, por aqueles que já estão andando com o Senhor, mas que querem hoje fazer um tempo de santificação, de entrega do futuro, dos medos, dos anseios, dos sonhos da tua vida, da tua família, da tua casa, e não querem abrir mão de maneira alguma dos propósitos de Deus, porque aquilo que o diabo está fazendo na tua vida vai de alguma maneira te manietar, te deixar impedido de realizar. Se há aqui homens e mulheres da geração de Josué, fiquem de pé e nós vamos orar pela sua vida. Eu quero chamar a equipe de louvor aqui. Levante a tua mão para o céu, meu querido. Feche os seus olhos.
Fale agora com sinceridade ao Senhor. Diga: Senhor Deus, eu sou fraco, mas o Senhor é forte. Eu te suplico agora, Senhor, completa a obra na minha vida. Aquilo que o Senhor começou, eu não quero estar fora, Senhor, da tua vontade. Senhor, eu me entrego a Ti agora. E eu te peço que o Senhor atue na minha vida, no corpo, na alma, no espírito. Muda a minha mentalidade. Dá-me, Senhor, visão espiritual. Dá-me força, Senhor, para Te obedecer, para vencer as tentações, para vencer o maligno. Usa a minha vida, Senhor. Eu quero fazer parte desse exército que vai conquistar tudo que o Senhor tem para mim e para a tua igreja. Eu entrego a minha vida, a minha família, os meus negócios, tudo que eu sou. Senhor, eu entrego os meus sentimentos. Eu rejeito o vitimismo, eu rejeito o mimimi, eu rejeito a amargura, porque eu sou mais do que vencedor, porque eu sou servo do Deus Altíssimo. O meu general é Cristo. Por isso eu te agradeço, Senhor, pela vitória que eu já tenho, porque a tua palavra diz que em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Aleluia, aplauda o Senhor.